Olá, caros alunos, estamos com mais um vídeo das nossas atividades. No vídeo passado, nós falamos um pouco sobre reações de adição, principalmente na adição da carbonila. Hoje falaremos de um novo tipo de reação química, que são as reações de eliminação, que basicamente são reações inversas às reações de adição. Então acompanhe aqui comigo no quadro. Entende-se por reação de eliminação, certo? Aquelas reações nas quais alguns átomos ou grupos são eliminados da molécula orgânica. Ou seja, você tem um reagente e ele vai gerar dois ou mais produtos. Quando a gente faz essa comparação com as reações na química orgânica, nós vamos lembrar das reações de decomposição ou de análise, que tinham uma característica similar às reações de eliminação. Então, nós vamos ver que praticamente todas as reações de adição que foram promovidas, foram ensinadas nos nossos vídeos passados, agora vamos fazer o processo inverso. Vamos começar com as reações de eliminação, por exemplo, de hidrogênio. Aqui nós temos um exemplo simples, onde você vai utilizar aqui um catalisador adequado e calor para poder promover essa reação. Dois átomos de hidrogênio vão ter suas ligações químicas rompidas e aqui a formação de H2 gasoso, ok? Você vai ter a formação do alceno mais H2 gasoso. Esse raciocínio também se aplica a compostos que possuam heteroátomos ou elementos que estejam ali presentes na molécula. Acompanhe mais um exemplo aqui para você ver. Bom, pessoal, então, no exemplo anterior nós vimos a eliminação de hidrogênio. Agora, se nós tivermos, por exemplo, um dialeto, ou seja, tem dois halogênios, eles estão lado a lado ali, ok? Então, o que é que a gente vai observar que é interessante nessas reações de eliminação? Que para que haja a eliminação, no primeiro momento, é necessário que os elementos sejam vizinhos no mesmo átomo, tá certo? Então, eu tenho aqui bromo colado aqui no bromo, eles são vizinhos, ok? Pelo átomo de carbono. E esses dois aqui vão sofrer uma quebra nas suas ligações. Haverá a formação de Br2 e a formação do alceno. Veja que aqui a reação é inversa à reação de halogenação, onde você tinha um halogênio, você adicionava ao alceno e o produto era um dialeto. Agora, se você utiliza um catalisador adequado e calor para poder fornecer a energia suficiente para a quebra das ligações, você vai eliminar esses halogênios, os bromos, no caso, né, formando o Br2 ali, como o halogênio, e o alceno. Essa regra também se aplica aos monoaletos, ou seja, aqueles que só têm um halogênio. De onde é que vem? Né? A gente pode lembrar que eles são das reações de adição, e aí a gente lembra um pouco sobre a regra de Markov-Nikov, que ela vai ser resgatada já já aqui nas nossas observações. O fato é que, quando você tem um único halogênio, o produto não pode ser outro, senão um hidroaleto. Daí, a eliminação de halogenidretos são justamente as reações em que você vai eliminar um hidreto de halogênio aqui, tá? E a formação do alceno, ok? Bom, então acompanhe comigo mais um exemplo. Agora vamos pensar da seguinte forma. E se o halogênio, na verdade, e se o composto que vai sofrer reação de eliminação apresentar uma cadeia maior? Porque nós só estamos vendo aqui aqueles exemplos mais elementares. E se houverem carbonos secundários, terciários e assim por diante? Como é que vai se processar as reações de eliminação? Bom, pessoal, então para que a gente possa pensar nesses compostos de cadeias mais complexas, vamos seguir aqui a regrinha de Sykes-Zerk. O que ela diz? Ela basicamente é a regra invertida de Markov-Nikov, em que ela diz que nas reações de eliminação, o hidrogênio do carbono menos hidrogenado será eliminado. Enquanto que nas reações de adição, o que você tinha ali, né? As reações de adição, você tinha a adição do hidrogênio no carbono. O hidrogênio vai para o carbono mais hidrogenado e o haleto ou a hidroxila para o carbono menos hidrogenado. Aqui você tem o quê? Você tem a remoção de hidrogênio.
Então esse hidrogênio vai ser removido sempre do carbono menos hidrogenado, ok? É isso que diz, ó. Hidrogênio do carbono menos hidrogenado será eliminado. Dessa forma, o que eu vou pensar? Eu tenho aqui esse composto, certo? Ele seria aqui o 2-bromo-butano, ok? E há um impasse. Qual é o impasse? Aqui eu tenho aqui catalisador, calor suficiente para promover a reação. Só que existe o hidrogênio do carbono 1 e o hidrogênio do carbono 2. O que você vai pensar nesse caso? Bom, qual dos dois hidrogênios vai se juntar ali ao bromo para formar o HBr? Bom, aí você tem que olhar que esse hidrogênio, vamos chamar de candidato 1, ele está no carbono que tem 2 átomos de hidrogênio, logicamente contando com ele. Esse hidrogênio, que é o segundo candidato, 1 e o segundo candidato, ele está em um carbono que na verdade tem 3 hidrogênios. Então esse carbono é o mais hidrogenado e esse carbono é o menos hidrogenado. Consequência natural, você vai juntar o átomo de halogênio com o hidrogênio do carbono menos hidrogenado, formando aqui HBr+, e a dupla ligação vai se estabelecer aqui, ó, nesse ponto. Então você vai escrever aqui, ó, o CH3, aqui vai ficar só carbono, isso, ó, agora estabeleceu uma dupla hidrogênio, que é esse hidrogênio aqui, aí vem aqui esse segundo carbono, o hidrogênio que sobrou e, por fim, o CH3. Ok? Então, essa regra ela vale para outras situações em que você tem que escolher entre 2 átomos de hidrogênio. Você vai analisar ali qual é o hidrogênio que está no carbono menos hidrogenado. Ele será justamente o carbono eliminado. Bom, além das reações de eliminação de hidroaletos, de halogênio, de hidrogênio, nós também temos as reações de desidratação. Assim como nós temos a reação de hidratação, nós temos as reações de desidratação. Acompanha comigo aqui no quadro. Então, pessoal, nas reações de desidratação, elas vão também seguir aí a regra de Sachs-Zerf, aonde você tem a hidroxila, por exemplo, desse álcool, e ela, logicamente, vai precisar interagir com uma dos átomos de hidrogênio da molécula. Lembrando que a regra de Sachs-Zerf diz que o hidrogênio que será eliminado será o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Dessa forma, este hidrogênio ó, que está no carbono com 2 hidrogênios, ele é o candidato correto, considerando que esse hidrogênio aqui ele está no carbono que tem mais hidrogênio, 3 hidrogênios. Então aqui será eliminado a formação de água, H2O, mais o alceno, então estabelece a ligação dupla ali, ó. Você vai ter CH3, ok, ó, esse CH3 aqui, aí vem carbono, hidrogênio, dupla, essa hidroxila foi eliminada, e aqui você tem um segundo carbono, e por fim, o CH3 lá no finalzinho, que não sofreu nenhuma alteração. É interessante notar o seguinte, que aqui nós temos uma reação chamada intramolecular. O que é isso? A reação aconteceu dentro da molécula, mas pode também ocorrer reações intermoleculares entre 2 moléculas. Vou colocar para você aqui o exemplo. Ó. Um exemplo simples. Imagine que você tem aqui o propanol, CH2, mas pode acontecer com outras moléculas, tá? E você tem uma segunda molécula de propanol. Mas, aí vou botar ela invertida para facilitar o raciocínio. CH2 ou CH3. Mas poderiam ser moléculas diferentes também. Bom, vamos considerar que eu utilizar aqui um catalisador adequado e a temperatura adequada. O que vai acontecer neste caso? Nas reações intermoleculares. Tá? A hidroxila de um dos alcoóis vai pegar o hidrogênio do outro álcool. Podem ser moléculas iguais ou moléculas diferentes. Consequência natural disso, vai formar H2O, ok? Vai formar H2O aqui, ó. E mais o outro produto. Qual é o outro produto, ó? Essa parte da cadeia que ainda conservou o oxigênio, CH3, CH2, oxigênio. E a segunda parte da molécula que perdeu tudo, ó. Perdeu a hidroxila. Então formou CH2, CH3. Ok? Então, enquanto que uma reação de desidratação
intramolecular produz um alceno, a reação intermolecular vai produzir um éter, ok? Vai produzir um éter. Nós também vamos ver aqui, logo na sequência, outros tipos de reações de desidratação. Acompanha comigo. Bom, pessoal, então, acompanha comigo aqui mais um exemplo. Aqui nós vamos ver as reações de eliminação quando você envolve ali dois ácidos, tá? Lembrando que essa regra só não vai valer para o ácido metanóico, ele vai formar justamente CO. Mas a partir do ácido etanóico em diante, está valendo a regrinha. Então, o que acontece aqui, ó? Você tem um ácido, tá certo? Aqui eu estou com a fórmula estrutural expandida da carboxila, e um hidrogênio de uma das carboxilas vai neutralizar a hidroxila do outro, formando água. Logo, vai ser algo muito parecido com aquilo que aconteceu lá no álcool. Você tem o hidrogênio pegando a hidroxila, ok? O hidrogênio pegando a hidroxila, e o produto inicial vai ser H2O, ok? H2O. E a junção do que sobrou, ou seja, do que não é a água, vai ser toda esta parte aqui, ó, pessoal. Toda essa parte, onde você tem CH3, C-O, tá certo? Aí vem aqui o oxigênio, ó, e acabou aqui. Aí o que vem depois? Já começa na ligação carbono, ok? Ó, carbono. Aí nele vem a carbonila, nesse e o CH3. Resultado do produto da desidratação de dois ácidos é um anidro, tá? Então você vai ter aí um anidro como produto principal da reação de desidratação. Nós vimos aqui a eliminação simples, né, de uma molécula de água, mas nós também podemos ter a eliminação múltipla, onde vários átomos podem ser eliminados, e aí volta aos exemplos anteriores, onde nós vamos ter a formação de alcinos ou alcadienos, e também de átomos que estão distantes na molécula, isso é distante mais de uma ligação química. E nesses casos a gente vai fechar as moléculas, ou seja, formando as cadeias cíclicas. Então, acompanha comigo aqui só para você ver esses exemplos desses pontos que eu falei para você. Então, veja só, pessoal. Aqui nós temos este exemplo, né, para reforçar aquilo que eu falei. Considerando que os átomos que vão ser eliminados, eles têm que estar em átomos vizinhos, tá certo? Conectado a átomos de carbono vizinhos. Então, por exemplo, este bromo está vizinho desse. Ele não pode eliminar com átomos do mesmo carbono, tá? Não tem como fazer isso. Então, tem que ser no átomo vizinho. Veja que esse bromo reage com esse bromo, estabelece uma ligação dupla aqui, ó, que seria essa primeira ligação dupla, e formaria um BR2. O segundo átomo de bromo, que seria um segundo BR, também estão aqui na forma vizinha. Então, nesse caso, vai quebrar a ligação e formar uma segunda ligação pi aqui, formando a ligação tripla, e aí você vai ter mais um BR. Por isso você vai ter 2BR2. Ora, aqui também vai se processar da mesma forma. Você tem aqui o bromo do lado desse átomo de hidrogênio para formar HBr, esse bromo desse lado desse hidrogênio para formar HBr. Cada eliminação de HBr vai formar uma ligação pi. Então, eu vou ter duas ligações pi, ou seja, ligação tripla, e duas moléculas de HBr, ok? Além desse exemplo, nós podemos também colocar um exemplo de átomos que estão distantes, ok? E aí, nesse caso, você vai fechar a cadeia carbonílica. Então, olha só, pessoal. Aqui eu tenho um exemplo do 1,4 de bromo-butano, isso. E ele vai reagir aqui com o átomo de zinco. O que esse átomo de zinco vai promover, digamos assim, na reação? Ele vai capturar esses átomos de bromo, possibilitando que os carbonos se liguem, tá? Então, você vai fazer uma ciclização aqui da cadeia carbonílica, fechando a cadeia carbonílica, e o zinco vai capturar aqui o halogênio, ok? Formando ZnBr2, e você vai ter aqui a ciclização da cadeia. Aqui serve como exemplo para que você parta, né, desse raciocínio e entenda que se você tem átomos distantes, né, 2, 3, 4 ligações, a tendência da reação é fechar a cadeia carbonílica, ok? Bom, então com isso, pessoal, a gente fecha mais esse vídeo. Hoje nós falamos um pouco sobre reações de eliminação, falamos da regra de Sites-F, onde ela nos ensina que
na hora de eliminar átomos de hidrogênio, nós vamos sempre remover aquele hidrogênio do carbono menos hidrogenado, ou seja, é o inverso da regra de Markov-Nikov. E vimos a eliminação de hidrogênio, de hidroaletos, de halogênios, da eliminação de água, das desidratações, dos vários tipos de álcool, reações intermoleculares, intramoleculares, e assim nós fechamos aqui esse vídeo falando aqui sobre as reações de eliminação de átomos distantes, onde ocorre a ciclização da cadeia carbonílica. Então eu te vejo no próximo vídeo. Boa sorte e bom estudo!